E se eu te dissesse que uma das histórias de amor mais intensas do zodíaco não acontece entre duas almas obviamente compatíveis, mas entre fogo e água? E se eu te dissesse que o guerreiro destemido das estrelas e a guardiã emocional da lua nunca foram feitos para ser fáceis, mas foram feitos para ser inesquecíveis? E se eu te contasse que, até o final deste vídeo, você vai compreender a conexão entre Áries e Câncer em um nível muito mais profundo, ou finalmente entender por que é tão difícil deixar essa relação ir embora? Respire fundo, porque isso não é um romance suave. É calor encontrando maré. É instinto colidindo com intuição. É intensidade que não pede permissão para existir. É Áries e Câncer. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir se essa conexão é um campo de batalha emocional, ou um vínculo sagrado disfarçado de caos. Áries é regido por Marte. Energia bruta. Ação. Desejo. Movimento. Áries entra em um ambiente e muda a temperatura sem esforço. Não espera ser escolhido. Escolhe. Persegue. Inicia. Incendeia. Câncer é regido pela Lua. Emoção. Memória. Segurança. Profundidade. Câncer não apenas entra em um ambiente. Ele sente o ambiente. Percebe tensões invisíveis, emoções silenciosas, palavras que nunca foram ditas. Protege. Acolhe. Lembra de tudo. Agora imagine esses dois se encontrando. Fogo e água. Impulso e emoção. Coragem e vulnerabilidade. À primeira vista, parecem incompatíveis. Mas a atração raramente é lógica. Áries se fascina pela suavidade de Câncer. Câncer se encanta pela força de Áries. Áries vê alguém que vale a pena proteger. Câncer vê alguém que vale a pena amar. E a química? Imediata. Magnética. Quase confusa. Porque Áries se move rápido. E Câncer sente profundamente. No começo, parece cena de filme. Áries toma a iniciativa. Planeja encontros. Faz gestos ousados. Diz aquilo que muitos têm medo de dizer. Câncer sorri, observa, sente o coração aquecer. Há segurança na decisão de Áries. Há conforto na presença firme. Mas é aqui que a história ganha profundidade. Áries se apaixona através da ação. Câncer se apaixona através da segurança emocional. Áries demonstra desejo perseguindo. Câncer demonstra amor cuidando. Áries quer emoção e aventura. Câncer quer reassurância e estabilidade. Então a verdadeira pergunta não é se existe atração. Por que existe? A verdadeira pergunta é: eles conseguem entender a linguagem um do outro? Porque amor não é apenas química. Amor é tradução. Áries fala em fogo. Câncer fala em marés. E quando a tradução não acontece, surgem os mal-entendidos. Áries pode sentir que Câncer é sensível demais. Câncer pode sentir que Áries é duro demais. Áries pensa: por que tudo vira algo pessoal? Câncer pensa: por que meus sentimentos não estão sendo considerados? Mas pare por um instante. E se aquilo que irrita for exatamente aquilo que cura? Áries ensina coragem a Câncer. Câncer ensina profundidade emocional a Áries. Áries empurra Câncer para fora da concha. Câncer ensina a Áries que vulnerabilidade não é fraqueza. Esse não é um amor tranquilo. É um amor transformador. Áries é fogo cardinal. Câncer é água cardinal. Ambos iniciadores. Ambos líderes. Ambos querendo controle, mas de formas diferentes. Áries controla através da direção. Câncer controla através da influência emocional.
Isso pode gerar disputas de poder, mas também pode criar casais poderosos. Quando alinhados, tornam-se imparáveis. Áries traz ambição. Câncer traz estratégia. Áries assume riscos. Câncer protege a base. Áries enfrenta o mundo. Câncer constrói o lar. E juntos, criam um reino. Mas apenas se houver maturidade. Apenas se Áries aprender paciência. Apenas se Câncer aprender a não se esconder no silêncio. Porque existe o lado sombra. Quando ferido, Áries reage. Quando ferido, Câncer se retrai. Áries explode. Câncer implode. Áries quer resolver imediatamente. Câncer precisa sentir, processar, compreender. Isso cria ciclos. Um persegue. Um se esconde. Um exige. Um recua. E ainda assim, nenhum quer realmente ir embora. Porque sob o conflito existe algo raro. Lealdade. Áries pode ser intenso, mas quando ama, protege ferozmente. Câncer pode ser emocional, mas quando se apega, é profundamente devoto. Ambos valorizam compromisso mais do que admitem. Ambos buscam segurança, apenas em formas diferentes. Áries quer lealdade em ações. Câncer quer lealdade em sentimentos. E quando percebem isso, algo muda. Áries suaviza. Câncer confia. Áries aprende a pausar antes de falar. Câncer aprende a falar antes de assumir. E a relação se aprofunda. Vamos falar sobre romance. Áries é paixão. Direto. Físico. Ama a emoção da conquista. Câncer é sensual. Afetuoso. Emocionalmente presente. Busca conexão além da superfície. Quando esses dois se conectam de verdade, a intimidade é elétrica. Áries traz calor. Câncer traz profundidade. Áries acende a chama. Câncer mantém a chama viva. Mas segurança emocional é a chave. Se Câncer se sente negligenciado, fecha o coração. Se Áries se sente controlado, se rebela. Equilíbrio é tudo. Áries precisa entender que sensibilidade não é manipulação. É inteligência emocional. Câncer precisa entender que independência não é rejeição. É identidade. Agora imagine anos depois. Áries ainda ambicioso. Ainda ousado. Ainda avançando. Câncer ainda cuidadoso. Ainda intuitivo. Ainda protetor. Se cresceram juntos, o vínculo se torna inquebrável. Áries luta pela família. Câncer protege o coração da família. Áries cria movimento. Câncer cria significado. E significado sustenta o amor de longo prazo. Porque atração inicia a história. Mas segurança emocional escreve os capítulos. Vamos falar de compatibilidade. Áries e Câncer são naturalmente compatíveis. Não facilmente, mas profundamente. Não é um rio tranquilo. É oceano encontrando fogo vulcânico. Exige maturidade, comunicação, autoconsciência. Mas quando ambos escolhem crescer, a compatibilidade se torna magnética. Áries admira a lealdade de Câncer. Câncer admira a coragem de Áries. Áries se sente necessário. Câncer se sente protegido. E ambos se sentem vivos. Mas se houver imaturidade, a relação pode se tornar exaustiva. Áries pode sentir drenagem emocional. Câncer pode sentir feridas emocionais profundas. Então a verdadeira pergunta sobre compatibilidade não é zodiacal. É evolução emocional. Cada Áries pode desenvolver consciência emocional.
Cada câncer pode desenvolver resiliência emocional. E quando isso acontece, não apenas amam, transformam um ao outro. Deixe eu te perguntar algo. Se você é Áries, já conheceu alguém que suavizou suas arestas sem apagar sua chama? Se você é Câncer, já conheceu alguém que te fez mais corajoso do que imaginava? Essa é a conexão. Parece destino. Parece intensa. Parece necessária. E às vezes, esmagadora. Mas nem todo amor intenso é destrutivo. Alguns são catalisadores. Áries empurra Câncer a sair do medo. Câncer ensina a Áries que emoções são força. Áries aprende a proteger sem controlar. Câncer aprende a amar sem se apegar ao medo. Quando ambos evoluem, o relacionamento se torna sagrado. Há algo profundamente belo no fogo escolher aquecer a água, em vez de evaporá-la. E na água escolher refrescar o fogo, em vez de apagá-lo. Isso é equilíbrio. Isso é amor evoluído. Essa é a expressão mais elevada da compatibilidade entre Áries e Câncer. Respire novamente. Porque a verdade mais profunda é esta. Essa conexão não é sobre conforto. É sobre crescimento. É sobre enfrentar gatilhos. É sobre entender que o amor revela feridas antes de curá-las. Áries pode ativar o medo de abandono de Câncer. Câncer pode ativar o medo de vulnerabilidade de Áries. Mas gatilhos são convites. Convites para evoluir. Quando aceitam o convite, a relação deixa de ser apenas romance. Torna-se transformação. Recapitulando. Áries e Câncer são elementos diferentes. Fogo e água. Impulso e emoção. Ação e intuição. Podem entrar em conflito. Podem se interpretar mal. Podem enfrentar desafios de comunicação. Mas também carregam potencial para lealdade feroz, paixão profunda e vínculos emocionais duradouros. Áries traz coragem. Câncer traz cuidado. Áries inicia. Câncer nutre. E juntos podem construir algo poderoso, se escolherem crescimento ao invés de ego. Se você está em uma relação Áries-Câncer agora, pergunte a si mesmo: estamos lutando um contra o outro, ou lutando um pelo outro? Estamos reagindo, ou evoluindo? Porque essa diferença muda tudo. E se você ainda está aqui comigo, é porque algo nessa história tocou seu coração. Então eu quero saber de você. Você é o fogo, ou é a maré? Comente aqui embaixo e me conte. Você é Áries, Câncer, ou está amando um deles? Se esse vídeo trouxe clareza, insight ou até conforto, inscreva-se no canal. Porque aqui nós falamos sobre amor além dos estereótipos. Aqui exploramos crescimento emocional, inteligência afetiva e conexões poderosas. Curta este vídeo se você acredita que o amor não veio para ser apenas confortável, mas para te elevar. Compartilhe com alguém que precisa entender melhor a dinâmica entre Áries e Câncer. E lembre-se, fogo e água não precisam se destruir. Quando encontram equilíbrio, criam vapor forte o suficiente para mover montanhas. E talvez, apenas talvez, esse seja exatamente o tipo de amor que você nasceu para viver.